Olá, boa noite, muito bem-vindo a esse 12º episódio do nosso Informando 98.9, que é um bate-papo com os colunistas, esse podcast que está na sua segunda temporada. Você está acompanhando a gente aqui pelas ondas da 98.9, mas também você pode nos ver através do YouTube, do canal da Paiquerê FM 98.9 no YouTube e também no paiquerêfmnews.com.br, também através do aplicativo. Olha, não tem desculpa para você não nos acompanhar e bater esse papo. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui a Nanda Cunha mais uma vez. Muito bem-vinda. Que delícia. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria sempre estar aqui com você, Carol. A Nanda, que é mãe da Rafaela, que está aqui inclusive nos bastidores, é uma empresária com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano, é doutora em educação, terapeuta, mentora de mulheres. A Nanda é apaixonada por autoconhecimento e sexualidade. A jornada dela de transformação tornou uma inspiração para outras mulheres que desejam se tornar mais potentes. Olha, isso é forte, hein? Femininas, corajosas e livres em suas vidas pessoais. Ô Nanda, quando a gente fala aqui, ó, né, a gente vai bater muito papo sobre vários assuntos, né, mas quando a gente fala na sua lista aqui, né, de sua biografia, quando a gente fala, é uma mulher mais feminina, nós não estamos falando de feminismo, né? Porque muita gente já torce o nariz e fala, eu não gosto de feminismo. Não sei. Isso. Carol, primeira coisa, tudo que é ao extremo, tudo que é excesso esconde uma dor. Então, essas mulheres também que têm uma luta, uma causa muito excessiva, não estou falando que não precisa ter, enfim, né? A gente tem se você diz feminismo, o radicalismo do feminismo. Isso, o radicalismo esconde uma dor dessa mulher. Né? Então aqui quando a gente fala do feminino, a gente fala sobre energia feminina e energia masculina, algo que nós temos dentro de nós e que precisamos equilibrar. E quando você fala nós temos mulher e homem. Homens e mulheres. Tem as duas energias? Temos as duas energias dentro de nós. E depois nas relações nós ocupamos esses espaços, né? Com mais energia feminina ou com mais energia masculina, dependendo da relação em que estamos. Mas o ideal é que nas relações essas energias sejam equilibradas e dentro de nós, em primeiro lugar e principalmente, isso seja equilibrado. E a gente vai falar muito de saúde emocional, né, hoje nesse podcast. Sim. São 3 blocos, então a gente vai dividir, né, esse papo em 3 blocos. E como é que ela serve, a saúde emocional, ela é importante e como é que ela serve de pilar aí para toda a nossa vida? Vamos pensar assim, Carol, a gente fica tentando equilibrar todos os pratinhos. Carreira, finanças, marido, filho, namorada, enfim, né, a parte social e tudo mais. Como se fossem pratinhos. Só que quem equilibra esses pratinhos somos nós. Esse pilar aqui, o corpo, o nosso corpo, né? E o que a gente faz? A gente fica tão preocupada com os pratinhos que a gente esquece de cuidar do pilar. Só que a gente não sabe, né, pelo menos conscientemente, que se esse pilar ruir, todos os pratinhos vão cair. E aí a gente precisa cuidar, então, primeiro, desse pilar que sustenta esses pratinhos, e depois dos pratinhos, porque daí a gente vai estar saudável para cuidar de todo o resto da demanda. Então, quando você fala isso, é o nosso corpo físico que precisa estar bem, é isso? Bem, a gente precisa ter esse cuidado físico, o cuidado emocional, né? Todos os cuidados com este pilar de sustentação para a gente conseguir dar conta das outras demandas. Que são as emocionais. Das outras demandas são as tarefas do dia a dia. Pode ser, né? Qualquer tarefa que a gente vai fazer. Que a gente vai fazer, a gente precisa estar bem para desempenhar bem uma tarefa. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais concreto. Eu atendo casais no consultório e esses casais, por exemplo, de repente eles não querem terminar um relacionamento porque eles têm filhos pequenos, tá? Que é uma coisa comum. Isso, vou dar o exemplo do casamento e um exemplo de carreira aqui. O que acontece? As crianças ali dentro, elas estão vendo como é que esse casal se comporta e se relaciona. Então, esse casal está tão preocupado com o pratinho, que são os filhos, por exemplo, e não estão cuidando deles próprios, do bem-estar, da saúde emocional e desse relacionamento. O que acontece? Essas crianças... Achando que estão poupando as crianças. Isso. Só que essas crianças, o primeiro modelo de relacionamento que elas têm é dentro de casa. Então, qual é o modelo
que elas estão recebendo em relação ao que é um relacionamento. Entende? Entendi. Então, e depois é isso que elas vão replicar buscar pra e vida. replicar para a vida. Perfeito. A mesma coisa a carreira, por exemplo. Se essas crianças olham os pais falando: ai, meu Deus, hoje é domingo, que tragédia, amanhã já tem que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. O que elas estão aprendendo sobre trabalho? Que é um saco. Entende? Perdão da palavra, é isso, né? Que é um peso, que é difícil, que é ruim, que é, né, custoso. Então, isso que a gente precisa entender, que quando a gente está com a nossa saúde emocional ok, quando a gente está alinhado com as nossas escolhas, que a gente sabe o que está fazendo, por que está fazendo, está cuidando dessa parte emocional, nós estamos mais equilibrados e alinhados para desempenhar os papéis. Então, eu vou lidar no meu relacionamento de uma forma mais saudável, eu vou lidar no meu trabalho, na minha carreira de uma forma mais saudável, com as finanças, com os amigos, com a família, enfim. Todos os pratinhos que eu fico equilibrando, com a minha saúde, né, inclusive física. Então, eu preciso equilibrar tudo isso para que eu consiga desempenhar os papéis sem jorrar no outro algo que não tá bacana. Né? Tá fazendo sentido pra você? Tá fazendo sentido. E aí, assim, você falou das energias femininas, a energia feminina e masculina. Nós dois, tanto o homem quanto a mulher tem os dois. Tem um que tem mais peso, tem outro que tem mais peso. A mulher nasceu com mais feminina, o homem. Como que isso funciona? Olha só, a energia feminina, ela é uma energia doce, uma energia das emoções, dos sentimentos, de gestar coisas, uma energia de criatividade. Tá? Então você vai criar, você vai gestar esses projetos, você vai cuidar das pessoas. É esse tipo de energia, algo mais emocional. A energia masculina, ela já é algo mais racional. Ela é aquela energia do eu vou, eu faço, eu aconteço. A feminina de criação, a masculina de realização, tá? A gente precisa ter isso equilibrado dentro de nós. Por quê? Nós precisamos criar e realizar. Uhum. Então, eu atendo no consultório, por exemplo, mulheres que têm uma energia feminina muito alta. Elas ficam no mundo das ideias, elas ficam emocionadas, elas choram, elas criam, mas não saem do lugar. Elas não conseguem realizar. Uhum. Colocar em prática aquilo que ela deseja e fazer, né? Ao mesmo tempo, atendo muitas empresárias que estão com a energia masculina gritando. Lá em cima, gritando. Eu dou conta, eu vou, eu faço, eu aconteço. Aí sai que nem um trator, atropelando tudo. Atraem parceiros fracos, porque não dão nem espaço. Ou colaboradores também fracos, porque elas fazem tudo. Elas dão conta de tudo. Aí o que acontece? Estão exaustas emocionalmente. Às vezes tem até questões financeiras, porque você não aprende a receber, a ser cuidada, a pedir ajuda. Uhum. Sabe? Só faz. Então, isso também é prejudicial. Então, não tem uma energia que é boa, a outra é ruim, uma é melhor, a outra é pior. Não. É que para cada uma, ela deve ser usada em um momento. Em um momento. E a gente precisa saber disso, ter esse conhecimento para entender qual é o momento de eu usar cada uma, e se eu estou muito em uma ou muito na outra, dependendo da tarefa que eu vou fazer, eu vou precisar mais de uma, dependendo da tarefa eu vou precisar mais da outra, sabe? Você vai mesclando isso. Entendi. Dentro de você. Dentro de você. Quando você fala em energia feminina ou masculina, ela não é necessariamente homem e mulher. Porque De a gente tem jeito muito nenhum. isso, né? A gente Isso. traz o feminino e o masculino, né? Mas não é isso. Mas aí eu sou homem. Se eu deixar minha energia feminina elevada, vou ser afeminado? Não é? Essa é a questão. Não é, porque o homem também, ele precisa cuidar, ele precisa estar ali e também demonstrar os seus sentimentos. Ele é um ser humano. Então, imaginem esses homens que ficam guardando tudo, ficam só na energia masculina. Eles, às vezes, acabam sendo até tóxicos com as outras pessoas. Se machucam, em primeiro lugar, né? Porque ninguém sustenta tudo aquilo ali. E eles acabam ainda derramando isso em outras pessoas, no outro. Então, o homem também precisa colocar esses sentimentos para fora, ele também precisa sentir, ele precisa criar, ele precisa aí transbordar também essa energia feminina. Só que o que predomina nele é a masculina, porque ele é ali o provedor, não só o provedor financeiro, não é sobre isso, tá, Carol? Mas
um porto seguro para a sua fêmea, vamos dizer assim. Como se fosse assumir um papel ali, nessa relação, é importante isso. Precisa, isso é fundamental. Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa entender que temos energia feminina e energia masculina dentro de nós. O que a energia masculina faz, o que a energia feminina faz, qual é o momento de usar cada uma delas para a nossa própria saúde mental, emocional ali, psicológica. Ok. Quando a gente vai para as relações, e aqui independente de ser um casal homem e mulher, ou homem, homem, mulher, mulher, alguém ali vai ocupar o espaço externo dessa energia. Alguém vai ocupar mais a energia masculina e alguém vai ocupar mais a energia feminina. Espera, para, dá um pause. Sim, sim. Rapidinho. Para aí, não vai esquecer de onde parou. A gente vai pro intervalo rapidinho e já voltamos com esse papo bom aqui.